Amigas do Esporte, estamos iniciando mais um programa aqui na TV Opes Canal 10, falando direto para Alagoas, Sergipe, Bahia e também Pernambuco. Inicialmente, parabenizando, cumprimentando o nosso amigo comunicador Alves Correia, fazendo aniversário no dia de hoje, e eu quero deixar o meu abraço para essa figura bastante conhecida, e de muita capacidade de comunicação profissional, também comunicador aqui da TV Opes Canal 10. Hoje, o esporte de peso recebe um personagem que carrega no nome, na história e na vida, uma ligação profunda com o esporte e com a construção social de Arapiraca. Filho do saudoso José Joaquim, o inesquecível Zé da Gina, ex-presidente do ASA e um dos grandes abnegados do futebol arapiraquense. Nosso convidado cresceu respirando esporte, convivendo com atletas, dirigentes e aprendendo desde cedo o verdadeiro significado da dedicação. Ainda muito jovem, iniciou sua trajetória no ASA, migrando depois para o futebol de salão, onde ganhou destaque, representou nossa região em grandes momentos e ajudou a escrever capítulos importantes do futsal alagoano. Hoje, formado em Direito, corretor de imóveis e servidor da Secretaria de Esporte e Lazer de Lagoa da Canoa, ele continua contribuindo com o esporte, coordenando equipes e mantendo viva a essência do futebol raiz. Mais do que falar de gols e jogos, hoje vamos falar de memória, legado, escolhas e do amor pelo esporte que atravessa gerações. Seja muito bem-vindo, Higino, popularmente conhecido como Gino. Prazer grande tê-lo aqui no Esporte de Peso. Meu querido Josenildo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e parabenizar por esse programa maravilhoso que eu sempre acompanho. E a TV Opes de ter aberto a porta para você, dar a oportunidade da gente poder falar um pouquinho de cada um que vem aqui. Muito bem. Quem é o Higino fora do futebol? Hoje é o Higino família, né? Que vivo mais dentro de casa e me dedicando para a família, para o esporte e para os sessentões, né? Que é a turma do ASA, a turma da BB, é onde eu ia andando a cavalo final de semana em Lagoa da Canoa. Esse é o que eu faço sempre hoje em dia. Como foi crescer sendo filho do Zé da Gina? Ô, Josenildo, é maravilhoso, né? Porque meu pai, um exemplo de pessoa, uma pessoa muito boa, como você conviveu e viu por muitas vezes lá na Rua Olavo Bilac, quando meu pai, em 1974, presidente do ASA, minha casa vivia mais cheia de jogadores do que a própria concentração, né? Meu pai sempre foi um exemplo de tudo. O cara vindo de Lagoa da Canoa, no tempo Lagoa da Canoa, quando ainda era município de Arapiraca, ele conseguiu jogar até no ASA, entendeu? Ele foi jogador e depois foi ser presidente. Foi presidente do ASA em 1974 e participou com o rapaz da Avenida Rio Branco, no tempo, o senhor Alberto, né? Da Avenida Rio Branco, que era o presidente da Antônio Rocha. Antônio Rocha. Ele participou da diretoria do ASA como diretor, vice-presidente, em 1980, parece 82, 78, negócio assim. Então eu cresci no meio do esporte, conhecendo jogadores, brincando, no tempo do nosso poeirão. Né? Poeirão. Aquilo ali você viveu na mais pura essência, porque muito pequenininho você já era mascote do ASA, né? Justamente, naquele tempo de mascote, em 1974, eu saí, tem uma foto aí que eu saí de sandália havaiana, de camisa aberta de botão, mas sempre lá. E participei a primeira vez pelo ASA na escolinha do Alcidésio, quando Alcidésio, zagueiro grande Alcidésio, quando ele formou no próprio Ourão. Nas horas vagas ele sempre... Ele juntava nós lá, os meninos. Incentivava a galera ali, eu lembro muito bem disso. Como é que foi, na real, a tua infância ali na Rua Olavo Bilac? Maravilhosa, meu irmão. Parte que você também conviveu muito lá.
e cresci lá junto de grandes amigos, né? Alguns se destacou para o esporte também. Nós tivemos lá pessoas, João Brito, né, que faz tempo. João Brito. João Brito. João Brito. Tinha o James, né? James. O Dó do Pé de Bomba. Esse pessoal que, infelizmente, o Covid levou igual meu pai. Né? Tivemos o saudoso Erinaldo também, o Bola, irmão dele. O Petico, que foi um dos grandes jogadores da história de Arapiraca, do Asa. Gente maravilhosa lá. Gilvan Nunes. Gilvan Nunes, meu irmãozinho Gilvan Nunes. A gente vivendo lá com o seu Aloysio nos escoteiros. Né? E depois formamos os campinhos lá em cada pedacinho que tinha lá, terreno dos outros, terreno do lado. E lá a gente formou o time Bilacão, né? O imbatível Bilacão, por todo canto que a gente ia, graças a Deus, a gente sempre conseguimos vencer. E também participar do seu time lá, né? Que era o esporte, né? Do esporte. Eu lembro de uma passagem no esporte que a gente foi jogar na Baixa da Onça. Eu com 12 anos de idade, não poderia jogar porque era novinho. Nesse dia a gente ganhou de 12 a não sei quanto lá. Eu saí comemorando, dizendo que tinha a minha idade. Um gol para cada ano, né? Um gol para cada ano. Um gol para cada ano. Eu lembro desse dia. Saímos lá embaixo de pedra. Saímos embaixo de pedra, foi. Todo mundo deitado na carroceria do caminhão. Caminhão esse, né? Que é do seu pai, né? E os caras jogando pedra de tudo quanto é jeito. Né? E a gente viajava, se eu não me engano, não sei se era C10 do seu pai verde, né? Também. Quais lembranças mais marcantes você traz daquela época da Rua Olavo Bilac lá? Aquele momento a gente jogando no meio da rua, arrancando a cabeça dos dedos lá nos meio fio, porque no tempo era barro ainda. Era barro. Barro a gente faz naqueles campinhos. E tempo maravilhoso, Olavo Bilac ali. Ali, lá no fim da rua, tinha um campinho ali. Justamente. Né? Depois surgiu outro ao lado da casa do Doda, ali de Zé Joaquim, que era mais... Que era dos fundos da Bandeirante. No fundo da Bandeirante, é verdade. Enfim, ali... E quando fechava, trancava os campos lá para a gente não jogar, a gente arrumava uma brechinha para entrar naqueles salões. Lembra os salões que tinha lá? Salão de botar fumo, né? Jogava dentro do salão. Jogava dentro do salão. Jogava dentro do salão. Isso é a mais pura realidade. Quem viveu aquela época, viveu uma época que dificilmente os jovens de hoje terão aquela essência. Nunca vai ter aquela... Primeiro pela integração que existia entre pessoas da própria rua, né? Lá naquele tempo, quando a gente almoçava na casa do seu Bibi, lembra do seu Bibi? Lembro. O seu Bibi eu encontrei com ele. Bola, né? Não, ele fazendo caminhada ali no bosque. Caminhada. Né? Eu passei, ele meu centroavante, ele, opa, tá seu novo, Bibi, tá inteiro, seu Bibi. Do Edmundo, né? Bibi da gráfica, né? Mesmo jogando na Japira, né? Com o Zé Antônio ali, aquela turma do Zé Antônio maravilhoso da nossa família Japira, que a gente hoje ainda continua fazendo nossos encontros uma vez por mês no Clube da Caixa. Mas eu só vivia lá com eles lá. Era São João, Natal, Ano Novo, tudo. As portas do Senhor da Casa do seu Bibi sempre abertas. Eu sei que o Zé da Gina, é popularmente conhecido em Arapiraca, foi um grande abnegado, um torcedor do Asa, presidente do Asa, lutador. Eu via que em determinadas ocasiões os jogadores do Asa residiam lá na casa de vocês. Né? Era uma coisa impressionante. E nomes como o Gilton, né? Nosso conhecido. O Gilton vivia mais na concentração, o Lourival vivia mais lá em casa, Lourival, o Carneiro, o Milano, Carneiro e Milano, dois goleiros. Dois goleiros, Inclusive o Milano casou com a Maria, que foi ser vizinha da gente depois. Carneiro, né? Era uma figura espetacular também, né? Carneiro... O Milano é pai do Milano. Do Wendel Milano. Wendel Milano. Meu afilhado. E no tempo o Milano botou o nome do Wendel por causa de um goleiro do Fluminense. Entendeu? O Wendel. O Wendel, goleiro do Fluminense. Mas, e o Carneiro era uma figura espetacular. O Carneiro não saía lá de casa, não, só via lá. Lourival jogava uma barbaridade, fazia gol de falta de brincadeira. Né? Quando tinha falta, a gente já ficava esperando a bola na rede. Né? Em 1974... Era Gildo ou Gilton? Gildo, né? Gildo, de Penedo, que hoje é aposentado como superintendente do Banco do Nordeste. Se eu não me engano, é para a banda de Goiás que ele mora, Espírito Santo, por aí. Não tenho muita certeza. O Gildo morava lá, literalmente o Gildo morava na tua casa. Né? E a gente fazia aquela resenha toda ali para conviver, para bater papo, eu sei da importância. E outro que vivia lá também era o Joãozinho. Você lembra do Joãozinho, lateral baixinho? Lembro. Pronto, o Joãozinho não saía de lá. O Joãozinho, o Bado. Bado, ponta esquerda. Não, o Bado... volante. Não.
O Bado volante, que era de Delmiro Gouveia. Ah, volante. Eu confundi com o Guaraná. O Guaraná, ponta esquerda. Guaraná no tempo jogou só partidas convidadas. Eu lembro do Bado. Quando você falou Delmiro Gouveia, aí eu já associei. O Bado tem uma passagem que muita gente tomava café lá em casa. Faleceu o Bado recentemente, né? Eu tive a felicidade de encontrar o Bado alguns anos atrás, quando eu trabalhava no ramo de bebida, lá em Delmiro Gouveia. Eu cheguei em Delmiro Gouveia, numa ocasião, num movimento político, alguma coisa, cheguei num posto de combustível lá. Posto de combustível, todo mundo informava onde ele estava. Aí eu perguntei, eu disse, meu amigo, é fácil ver o Bado aqui? Ele disse, ele está aqui, chama ele. Aí chamaram o Bado, aí ele é aquela alegria. Recentemente ele foi embora, né? Partiu o Bado. Eu sei de tudo isso, dessa relação, porque eu vivi na essência, mas o que você herdou dos ensinamentos de Dona Eva em Gino? A minha mãe eu herdo até hoje, né? O carinho, o acolhimento, olhar sempre bem para o próximo, podendo fazer o que de melhor poder, entendeu? E minha mãe era uma mãezona, continua sendo, tanto naquele tempo, acolhendo todo mundo, fazendo daquele popular que a gente das tripas corações, para poder atender da melhor maneira ao meu pai, junto a esse pessoal, né? Para poder acolher e ver meu pai feliz. É verdade. E isso deixava ele muito feliz e ela foi parte importante nisso tudo, porque não era só o acolhimento, ela emprestava o trabalho dela, né, para deixar tudo nos padrões que o presidente queria que fosse. Quantas vezes eu não saí de casa de bicicleta, no tempo das monaretas, eu tinha uma monareta azul, botava minha irmã Giane e descia para tomar café na casa do meu avô. No bagageiro. No bagageiro, porque a comida de casa era para os jogadores, que ele chegava lá de última hora dizendo que a da concentração não estava prestando, que a dona Maura era a cozinheira. Ou botou demais para um, faltou para outros, e a vida foi assim. Era de manhã, de meio-dia e de noite. Você vê o que é a importância, cada um tem sua importância, e o Zé da Gina chegava a esse ponto de, digamos assim, de forma tranquila, sem ser nenhum ato assim em desconformidade, mas assim, pegar o filho, deslocar o filho de bicicleta para a casa do avô para acolher o jogador dentro da sua casa, no acolhimento, na refeição. Né? Isso eu posso dizer com muita propriedade, porque eu via muito isso. Eu desci muito. Ali, você lembra que tem Seu Zé Mendes na esquina, né? Seu Zé Mendes. E de frente tinha do Pão Recife. Você lembra? Que tinha o Robério. Esqueci o nome do... Esqueci o nome do senhorzinho, que era o pai dele. Eles fabricavam lá mesmo, né? Fabricava lá mesmo, na casa dele. Quantas vezes eu não disse para comprar aqueles Pão Recife, ó, para poder dar o pessoal tomar café, que minha mãe pegava um dinheirinho. Meu filho, compra um Pão Recife ali, compra um quiçuca ali na esquina, tal, do Seu Zé Mendes, para a gente poder... É verdade. E quando é que você percebeu que o esporte faria parte do seu destino? Ô, Josenildo, assim, para jogar campo, eu sempre joguei. Mas que me despertou assim no salão e no campo foi porque quando eu estudava no Colégio Bom Conselho, eu gostava muito de handebol. Porque handebol juntava mais aquela turma de menino, de menina, de moça, tudinho. Aí foi quando eu fui o Jogo da Primavera, 1980, 81. Eu assisti 80 de João Matheus Santana, já tinha assistido no Clube Sumicultores. Aí foi quando eu jogava pelo Internacional do Colégio Bom Conselho. E fui jogar handebol. Porque não juntavam mais os meninos e as moças para a gente estar tudo junto. O campo pessoal era mais afastado. Aí foi quando eu fui fazer as inscrições dos jogos. Aí veio um pessoal de Caruaru jogar em Arapiraca. E o João Porquê, né, que a gente chamava João Porquê, saudoso João Porquê, ele era o treinador. E nesse dia faltou gente para jogar o futebol de salão. Aí ele foi e me chamou para completar, enquanto o Roger, que trabalhava no Atleta, chegava. Aí me botou de fixo. Aí terminou o primeiro tempo, 1-1, se eu não me engano, e o gol tinha sido meu. Aí, no segundo tempo, ele tirou o Marcelino Alexandre e me botou de pivô e o Roger entrou. Aí, quando foi para fazer as inscrições, aí o Sérgio Murilo, na hora de fazer lá, disse, não, o Gino vai jogar handebol, não, o Gino vai botar o Gino junto com o João Porquê. Aí me botaram no salão e no campo. Aí eu com 14, 15 anos. Pronto, eu comecei a jogar campo. Aí com 15 anos foi quando eu ia lá para Canafístula,
no campo do São Paulo, que a base do Asa treinava lá. Treinava lá, é verdade. E eu não tinha nem idade, assim, porque naquele tempo era de 17 anos até... Hoje é que tem sub-11, sub-15, tudo. Não, naquele tempo era só juvenil. Para a época você era muito jovem. Era, o juvenil só era de 17 a 19, parece, se eu não me engano. E eu ia, chegava lá, ficava com o meu tênisinho conga no tempo, naquele campo de barro, esperando que faltasse alguém de um juvenil do Asa para mim poder completar o treino. E assim eu fui, aí foi com o seu Curau, ia me botando. Aí eu tive a felicidade, meu pai é muito amigo do seu Curau, tudinho. Aí quando tinha aquele jogo de final de ano, que a turma do Asa que ficava aqui em Arapiraca fazia amistosos. Craíba, Jagão da Canoa, São Sebastião, para juntar um dinheirinho para aquela turma que vivia aqui. Aí eu vestia a camisa do Asa profissional, mas sem parte pelo Asa, né, porque eu não tinha idade ainda. Aí eu ia mais ao Coral. A maioria do povo ia de Kombi, que era o Careca que dirigia a Kombi. Eu lembro, do Careca da Rua Brasília. Da Rua Brasília. E quando teve a oportunidade, eu ia sentado na tampa traseira da Kombi, na mala ali, onde ficava o motor, que ninguém queria ir porque esquentava aqui só. Mas eu, como era o mais novo, pivetão, aí eles botavam um saco, botavam umas coisas, e eu ia deitado ali para poder viajar, para poder completar o time lá. E eu vestia a camisa do Asa mesmo assim, profissionalmente, com essa turma, com 15 anos, antes de fazer 16 anos. Aí comecei, aí foi quando eu poderia jogar até pelo profissional, mas não podia atuar pelo juvenil, por causa da idade. Mas você começou a acompanhar ainda muito jovem, né? Desde 1974, com 9 anos de idade. Como era acompanhar o Zé da Gina? Era maravilhoso. O homem não tinha raiva de nada, nunca vi meu pai com raiva, nunca vi meu pai reclamando de nada. Para ele era tudo bom, tudo o pai estava maravilhoso. O que mais te marcou assim no humano Zé da Gina? O que é que mais te marcou? Rapaz, é tanta coisa no mundo. Meu pai era diferenciado. Eu lembro um tempo que o pai chegou a vender o telefone de casa em Cofres Bom, parece que foi em Cofres Bom. O número de telefone de casa era 272, para poder comprar coisa para a concentração do Asa no tempo. Comprar colchão, comprar chuteira para o Asa, comprar roupa, material para o Asa, porque naquele tempo não tinha patrocinador, né? Era a cara lisa do presidente, sair pedindo. Sair pedindo de porta em porta. E às vezes se sacrificando. Levando tanto não, perguntando se ele estava maluco. Eu vi porque eu ia com ele para todo canto, né? Perguntando se ele era doido, que ele era um cara conceituado, porque naquele tempo era funcionário federal do IBGE, né? Ganhava muito bem no tempo quem trabalhava no IBGE. Acredito que ganha até hoje. E ele, tudo que tinha era pro Asa. Tudo. O que o torcedor que conhece a história do clube não sabe do que acontecia naquela época? Rapaz, o torcedor não sabe assim a dificuldade, principalmente a dificuldade, né, Josenildo? Quantas vezes eu fui para o mercado público com meu pai, eu pequeno, para ele pedir carne a um, carne a outro, para poder levar para a concentração. Rapaz, porque tinha muita gente assim no tempo, que me falha a memória, que dava carne de boi, carne de porco, entendeu? Tinha aqueles que faziam questão quando meu pai chegava, e tinha aqueles que ficavam soltando piadinha. E os torcedores, o legítimo torcedor ajudava mesmo. Tinha deles que, quando era treino no Poeirão, porque a gente não tem hoje assim como ter registro daquele tempo. Oxe, estava no Poeirão, ajudava no fumeirão, né, que a gente chamava Poeirão, ajudava, levava fruta, levava caixa de banana, levava tudo no tempo. Que ensinamento você carrega do Zé da Gina até hoje? Esse coração bom, que diz que eu sou besta demais. Você emociona quando lembra dele, não se emociona? Meu pai é maravilhoso, cara. Só sabe quem conviveu com ele. Você acha que nos tempos atuais ainda existe algum dirigente com esse espírito de abnegado? Josenildo, eu não sou a pessoa ideal para dizer que sim, sabe? Nem para dizer que não. Porque hoje mudou tudo. O futebol mudou, o financeiro mudou. Hoje você não vê um jogador sem empresário. Naquele tempo era telefone pedindo
para completar uma ligação, era aquela convivência maravilhosa. Era o futebol que a gente cresceu fazendo amizade, né? Na mais pura essência. Pura essência, sem maldade, sem nada. Viver aquilo é algo inesquecível. Você, quantas vezes, salário super atrasado, meu pai lá no canto, triste, tentando arrumar de um lado para outro. E os próprios jogadores chegavam lá em casa. Bora, Zé, bora, a gente joga de todo jeito. Com dinheiro, sem dinheiro, do jeito que for, a gente joga. Né? O Epitácio, no tempo, que hoje ainda não tem nada a ver, o Epitácio com um negocinho de ferro, consertando a chuteira. Consertando a chuteira, comprando sola. Lembra? Isso aí tá muito vivo na minha memória. Pegava a sola, cortando sola e ia pregando com tarraxa, né? Que chamava no tempo, não era nem prega, tarraxa. Então, cara, tanta coisa boa. Consertando bola. Consertando bola. E pedindo sola no comércio. Ele mesmo ia pedir. Meu pai também ia. Quando não tinha dinheiro para comprar, que a maioria das vezes não tinha mesmo, não, né? Não tinha, não existia. Era as O que pessoas sustentava... no ato solidário, cada um dentro da sua condição, né? Cada um dentro da sua realidade. Aí depois veio o seu Gino Preto, não sei se lembra. Lembro, construtor, né? Foi um dos que abraçou a causa com meu pai. Aí começou a melhorar as coisas, porque o seu Gino Preto tem uma condição de vida melhorzinha. Né? E o seu Curau, no tempo, o pai arrumou até um ponto para ele consertar a televisão. Ele era técnico. Consertar a televisão para poder... completar a renda. Não era completar a renda, era renda, porque não ganhava nada do Asa. Só estava lá pela boa vontade, pelo carinho, pelo amor que tinha o Asa. Ele e outros, tudinho, entendeu? O tempo, bicho. Aí por isso que eu digo que hoje as condições é totalmente diferente. Hoje tem uma prefeitura que ajuda, tem um empresário que ajuda, tem tudo que investe, tudo, entendeu? Tem esse patrocínio, né, que as grandes empresas... As grandes empresas, né? A UP também patrocina, a UP é um dos grandes colaboradores lá deles, né? Coringa, né? Coringa, tem um presidente hoje que, graças a Deus, tem uma condições financeiras, um conhecimento maravilhoso para levar o Asa e ajudar o Asa em tudo, como está sendo. Entendeu? Começar muito jovem, você acabou de dizer que começou com 15, 16 anos. Foi coisa da sua vontade de realização ou foi pressão do ambiente, Nada, você vendo aquilo tudo? A minha vontade, minha irmã. Se eu pudesse ter começado antes, entendeu? E continuo até hoje, né? Batendo minhas bolinhas, jogando. Agora, dia 28 e 29, vamos disputar o Hipermaster das ABB, que é o GESAB, pela ABB aqui de Arapiraca, onde tem o nosso querido Jaitinho como presidente. Tem o nosso mister, que eu chamo de resenha com ele, que é o Palmeiras, né? O Palmeiras... Palmeiras também é um abnegado, vai para lá, fica lá. Mas Palmeiras não joga mais não, né? Não. Né? É o treinador, Palmeiras. Lateral direito, volante, né? Era. Me diz, Gino, naquele momento que você surge no Asa com 16 anos, você se via como uma promessa? Não. Nunca se viu? Porque a minha mãe mandava eu estudar, meu pai mandava eu jogar. Entendeu? Minha mãe pegava no meu pé para estudar, que graças a Deus cheguei e me formei em Direito, né? E meu pai me dava de tudo para jogar, tudo que eu quisesse ele dava. Agora, eu nunca fui um bom jogador para meu pai, porque quando eu chegava, eu jogava, oportunidade, o Asa ganhava 1-0, eu fiz o gol. No próprio futebol de salão, quando eu ganhava 3 e tal, aí eu chegava em casa, e aí, pai, como foi? Ele disse, pode melhorar. Pode melhorar. Ele nunca disse assim, você foi bom. Você jogou ele sendo presidente? Não tive essa felicidade, não. Porque quando meu pai foi presidente, eu tinha 9 anos. Na outra passagem, meu pai foi presidente, eu tinha 13, parece. Como é que era o futebol de base naquela época? Rapaz, era Porque o profissional já era difícil, né? Já era muito sacrificado. E como era o de base? Futebol de base era o seu Curau numa bicicleta, com um saco cheio de quichute no fundo da bicicleta, quichute que o pai comprava, né? E cada um com aqueles números feitos de pincel mesmo, para identificar a quantidade. Aliás, o pai me perdoe, o pai não comprava, porque o pai não era desse tempo. Era outro nome aí que eu esqueci agora. Mas era ele com saco cheio de quichute, e a gente indo para o campo da EPA, que tinha aqui um campo barro batido, vermelhão. Campo duro. Campo duro, meu irmão. As traves quadradas, feitas de linha, né? De linha e caibro. Mas era maravilhoso, meu irmão. Se eu pudesse, eu revivia esse tempo todinho de novo. Teve algum jogo daquele momento que fez você acreditar que a carreira iria decolar?
Josenildo, quando o seu coral me convidou, aliás, eu já estava lá com a turma, né? E a gente foi jogar um dos jogos, né? Que foram vários. Um dos jogos a gente foi jogar em Campo Alegre. E não tinha pista nem nada. A gente foi em cima de um caminhão e o presidente da base, lembrei, era o seu Neco Confecções. Ele que comprava os quichutes, ele comprava tudo. E ele que cedia material, tudo. A gente não tinha nada do Asa no tempo que pudesse nos favorecer. Era só os dois abnegados. Que eu até botei o apelido do seu Neco de Bimbo, que tinha uma novela que tinha ele, que parecia com ele, o Bimbo. Aí eu chamava Bimbo, Bimbo. Aí ele compraram os quichutes, tudinho, e a gente foi para lá, o Pivetão. Aí quando chegou lá, na oportunidade, o cara foi chutar uma bola, a bola sobrou lá, o cara foi chutar, eu mais novinho me abaixei. Aí a bola pegou nas minhas nádegas aqui no bumbum e entrou. Aí ele me abraçou e disse, você vai ser um grande jogador, porque vou dizer, vai levar sorte para fazer gol desse jeito. Até no sufoco você vai com medo da bola, você se abaixa, a bola bate e você entra. Na verdade, seu Neco é outro grande maravilhoso incentivador. Foi pai do nosso querido Irley, Carlin. Da família toda ali da Confecção. E agora, infelizmente, né? pegou... tivemos essa triste perda, né? Perda aí, né? Mas eles são trabalhadores, são de referência, né? E com certeza vão... Vai voltar tudo normal, em nome de Jesus. Se refazer aí, se Deus quiser. E por que o futsal virou... Você virou destaque no futsal? Como eu no começo eu falei aqui, o do João Bruquet, né? Que me inscreveu lá e depois veio o Preá, Carlos Alberto Preá, né? Que jogou no Asa também. Jogou no Asa. Preazinho, ponta esquerda. Ponta esquerda. Irmão do Lula. Irmão do Lula, gente maravilhosa, todos dois. A família toda. Aí eu fui pro futsal e teve o primeiro jogo da primavera. Que me botaram. E graças a Deus no jogo da primavera eu fui escolhido o jogador revelação, melhor jogador do jogo da primavera, em 1981. Que eu já estava no Asa nesse tempo, que eu tinha 16 anos. E fui o artilheiro da competição. Aí começou aquele povo mais chegado. Eu fiquei no Asa e no salão. Aí veio o primeiro jogo meu pelo Asa contra... Era uns times que tem em Maceió, Dínamo, se eu não me engano. Dínamo, São Domingos, Ferroviário. Acho que foi o Ferroviário, que era da rede ferroviária. Da rede ferroviária. Né? Aí vieram aqui e era início de ano. Era uma das primeiras partidas do campeonato. Aí eu tive a felicidade de fazer um gol, já estava ali naquela empolgação. Aí fiquei muito, passei uns dias, né, como titular, porque naquele tempo contratava a gente um pouco mais caro. Até um dia eu ouvi do meu querido professor Zezinho dizer que tinha que botar eles para... Porque a diretoria, o povo exigia por causa do salário, isso. Né? Aí então a preferência era sempre para quem vinha de fora. Para quem vinha de fora. Mas mesmo assim, eu consegui tendo o Gil Lima e Índio aqui. Lembra dos dois centroavantes? Gil Lima era um grande jogador. Eu tive a felicidade deles dois estar no time, no tempo eu ter 7 gols, 7 era 8, 9, negocinho, e eles terem os dois juntos. E o Índio ainda vive por aqui. O Índio veio do Maranhão, né? Não, Manaus. Manaus. O Índio vive por aqui ainda. Ele tem um projeto de escolinha ali na Canafístula. É uma grande figura. Eu estou sempre em contato com ele. E aí você migra para o futsal depois. Né? Você se sentiu mais à vontade no campo ou no salão? A gente era mais realizado no salão. Porque a convivência maior, a torcida, era tudo perto, era tudo junto. E sempre eu jogando... Sempre era destaque, era o melhor, era o artilheiro, era tudo, né? E nisso aí eu joguei. No salão você tornou-se protagonista. Justamente. Aí eu tive a felicidade de jogar aqui, se eu não me engano, 11 anos pela Japira, que a gente disputou 11 campeonatos. Se eu não me engano, ganhamos 10, parece. Fui campeão de todos os torneios, graças a Deus, artilheiro de quase todos, na maioria. Parece que só não fui de um. Né? Tive a felicidade de jogar pela Japira, representando o Asa, onde também fui artilheiro. E a gente foi vice-campeão lagoano. Joguei pelos Sergal do Seu Bill, no Campeonato Brasileiro, que foi em São Miguel dos Campos, onde também fui artilheiro da Sergal. Fui artilheiro daquela semana ali que foi com time de quase todo o Brasil, no Nordeste aqui. Eu quero que você divida isso em duas partes. Primeiro eu quero saber o que representava o time da Sergal para você.
A Sergal era a família do Belacão, da Olavo Bilac. Entendeu? Era isso aí. Sergal era uma empresa gráfica. Gráfica, né? era. Tanto a Sergal como a Gráfica Arapiraca. A Gráfica Arapiraca do Edmundo e a Sergal do seu Bibi. Aí, quando não tinha jogo da Japira, quando a Japira não entrava no campeonato, eu jogava por uma das duas. Aí foi quando a Sergal foi disputar um campeonato brasileiro. Aí eu fui disputar por ela. Nessa fase preliminar que foi em São Miguel dos Campos, onde eu fui artilheiro lá dessa etapa. E a Japira? Depois da Sergal veio a Japira, é isso? Não, primeiro veio a Japira. Primeiro veio a Japira. Primeiro veio a Japira. Aí eu só jogava por esses times quando não tinha jogo da Japira. E a força da Japira, o que A representa? força da Japira é até hoje, né? É uma amizade, uma família com o grande patrono José Antônio. Sim, o esforço do Zé José Antônio Antônio. fazia tudo por a gente, fazia tudo pela Japira. Paizão até hoje, o verdadeiro Aquele anjo da jeito vida da dele, gente. diplomático, né? Continua do mesmo jeito. Zé Antônio não tem nem palavra para a gente qualificar a bondade daquele rapaz. Sensacional. Na Sergal eu não joguei, mas na Japira eu joguei. E depois, acho que você jogou também, quando a gente juntava Japira com Coca-Cola, que era campo. Japira com? Com a Coca-Cola junto, que chamava Japicoca ou Cojape. Que era o Zezinho, quando a gente ia jogar campo. Joguei na Japira. Joguei na Teve a Japira. felicidade de participar daquela família, né? Teve. Era, de fato, um time espetacular. E nisso veio um título alagoano, nacional, como é que foi isso? Pela Japira? Sim? Não, pela Japira a gente jogou com o material do Asa, representando o Asa. Que a gente foi vice-campeão alagoano. Ah, vice-campeão alagoano com material do Asa. Com material do Asa. Porque só poderia jogar times federados, né? E a Japira não era, o Asa era, a gente foi representar o Asa, a turma da Japira. Era Rogério, Nado, Val, Jair Correia, eu, Jaitinho, Dr. Marquinhos. Entendeu? Turma maravilhosa. E mais alguns amigos aí. O Mita. O Mita. né? O Mita. Turma maravilhosa, irmão. O finado Jair, que jogou, foi um dos destaques da competição. Agora me diga uma coisa, e você tem condição própria para falar disso? O futebol de salão daquela época, qual é a diferença que tem para o atual? Na minha opinião, totalmente diferente. Naquele tempo, você... Hoje é como eu digo assim, é um pouco mais robotizado. Entendeu? Hoje o profissionalismo tomou conta e você tem que fazer aquelas minuciosidades. E antigamente não, antigamente era o futebol da bola pesada, né? Hoje facilitou tudo, aquela bola que quica, aquela bola tudo. Antigamente você não podia fazer gol dentro de área, hoje você pode. Antigamente você não tinha número de falta delimitado. Você podia sofrer sem falta, não tinha nada. Hoje não, a partir de determinados números, é tiro livre direto, é isso e aquilo. Mudou totalmente. Você não vê hoje aqueles dribles que a gente dava antigamente. Entendeu? Antigamente era o futebol de drible, jogada bonita, uma coisa ou outra. Hoje não, é só um toque ali. Todo mundo já muito marca, movimento, muito né? movimento, todo Perdeu mundo... aquela prática Perdeu a essência, né? do individual, né? Do futebol criativo. Mas, na realidade, hoje todo o futebol perdeu, Josenildo. Porque, antigamente, o prazer que você olha de se lembrar daqueles tempos, aqueles pontos que tinha no Brasil, os caras davam cada drible, saía mangando, garrincha todo mundo. Hoje, se você der um drible, se você parar a bola, se você dominar direito, o outro jogador já vem para cima, querer dar em você e fazer as coisas. Entendeu? Aí, se eu fosse viver o futebol de hoje, o drible que eu dava das mangação que eu fiz, eu apanhava em todo jogo hoje. Na verdade é isso mesmo. Hoje em dia, inclusive, punição, né? Da arbitragem. Justamente. De uma coisa. Hoje você fazer um gol, não tem, até lhe restringindo a felicidade de você vibrar. Você não pode passar de tal canto, você não pode ir para tal canto, você não pode isso, tudo você não pode fazer nada. Você não pode olhar para a torcida adversária, que já é o time já entra em campo todinho, o diretor, tudo para dar no cara, fora os outros. Você jogou na inauguração do ginásio lá do Repelé, não é isso? Não. No Repelé ia ser inaugurado pela Seleção Brasileira. E poucos meses antes, teve uma premiação em Maceió, que eu tinha disputado 5 campeonatos alagoanos. Pela Japira, aliás, pelo Asa e pela Sergal, e um por Maceió, pela Real Livros. Eu tinha disputado. Nesses campeonatos, no primeiro que eu disputei pela Sergal, eu fui revelação,
fui artilheiro e melhor jogador do campeonato. Do segundo ao quinto, eu fui artilheiro de todos. Aí, quando foi um tempo, a Federação Alagoana resolveu dar a premiação dos 5 anos seguidos. E a gente foi receber essa premiação no hotel do presidente do CRB, que era na avenida ali, quando você chegava em Maceió pelo Detran. Valdemar Corrêa. Valdemar Corrêa. Hotel Atlântico. Pronto. A gente foi receber lá. E nesse dia lá, para fazer as entregas, estava o treinador da Seleção Brasileira. Era um forte, eu não lembro o nome dele, se era Ferreto, eu sei que era um forte. E a Seleção Brasileira ia fazer treinamento em Maceió, 2, 3 dias antes, para poder inaugurar o ginásio. Não sei se era contra Paraguai ou Uruguai. E quando eu recebi o primeiro prêmio, que foi de revelação do primeiro campeonato que eu participei, ele me entregou. Aí quando foi no segundo, que ele me entregou de melhor jogador, de revelação, melhor jogador e artilheiro. Foi os 3 primeiros prêmios que eu recebi do primeiro ano que eu participei. Aí ele foi, disse, você tem outros prêmios para receber aqui, né? Eu digo, tenho de artilheiro durante esses outros 4 anos. Aí ele disse, está certo. Aí eu não recebi mais em sequência. Eles esperaram um tempo lá e, no final, me convidaram para receber tudo de uma vez só, para não ficar indo para para ganhar tempo todinho. Aí ele disse lá, eu não conhecia eu jogando nem nada, mas que queria que eu participasse de 2 ou 3 treinos da Seleção Brasileira, com eles lá, e que eu ia para esse jogo, e que ele ia me botar, um instante no jogo ele ia me botar. Se tudo der certo, ele ia me levar para se eu não me engano, a Votorantim era de Minas, né? Era no lugar, ele ia me levar para lá, para o time que ele treinava. E se tudo continuasse dando certo, minha carreira ia. Aí foi quando não inauguraram com o jogo, não teve mais inauguração lá com o futebol de salão, né? Hoje é futsal, antigamente é futebol de salão. Não teve mais, eu também perdi contato de todo mundo, não tive mais como fazer. Vamos falar um pouco agora, Egínio, do futebol raiz, né? O que significou para você vestir a camisa do Ex-Combatentes? Os Ex-Combatentes, meu irmão, era um sonho desde quando eu jogava no Asa. Só que naquele tempo, você realizou o sonho primeiro que eu, a gente só podia entrar se fossem jogadores ou acima de 30 anos. Isso. Não é verdade? Até o dia que eu estava morando aqui em Arapiraca, num loteamentozinho que tem depois do Costa Rigo ali, entrando à esquerda, o Maurício chegou lá para me fazer esse convite. Aí foi uma das maiores felicidades da minha vida, foi ter participado. E joguei a primeira partida pelos Ex-Combatentes São Miguel dos Campos. O Asa foi jogar lá contra o time de lá, da cidade, o Miguelense, não sei quem foi, e a gente fez a preliminar. O Freitas era treinador do Asa. Aí jogou o primeiro tempo, aí terminou o jogo, a gente estava perdendo de 1-0, eu entrei no lugar dele no segundo tempo e fiz os 2 gols, a gente ganhou 2-1 lá. Aí, pô, meu irmão, pronto, eu tenho 61 anos hoje, graças a Deus bem vivido. Eu estrei nos Ex-Combatentes com 30 anos. Fiquei nos Ex-Combatentes até, infelizmente, acabarem com os jogos lá no campo do Colégio Bom Conselho. Você disse que, infelizmente, acabaram com os jogos no Colégio Bom Conselho. Esse futebol raiz está desaparecendo, Gênio? Totalmente, meu irmão. Antigamente, todo mundo é testemunha que em cada esquina tinha um campo de barro, onde todo mundo levava, todo mundo brincava. Quantos campos de futebol tinha em Arapiraca? E hoje você conta a dedo se existe ainda campo de futebol de 11 em Arapiraca. Que eu mesmo hoje só conheço aqui em Arapiraca o que fica perto da prefeitura, que é Barro Batido. Não é? E não conheço outro, não. Só de barro mesmo só conheço outro. Praticamente sumiram, né? E naquele tempo tinha tinha um que era por trás do aeroporto, tinha outro que era por trás do viaduto, tinha o da EPAL, né, tinha o do Colégio Bom Conselho, tinha o do próprio do Quintela. Tinha campo, porque a cidade também cresceu muito, né? A cidade se espalhou, então os espaços estão sendo ocupados. E hoje onde você chega é só o futebol society. Né? Como é que surgiu a equipe Master do Asa? A equipe Master do Asa, meu querido, eu estava com Covid e meu pai tinha falecido e eu pedi a Deus que se eu sobrevivesse do Covid, eu ia tentar juntar a maior quantidade de pessoas com a ajuda dos amigos para fazer um jogo em Arapiraca, porque eu tenho uma coisa em mim, que a gente tem que homenagear alguém enquanto está vivo, para poder dar alegria às pessoas. E assim,
eu um dia passando, fazendo entrega do Mercado Livre, eu e minha mulher Rafaela, eu encontrei a Rosa. A Rosa que foi cozinheira do Asa no meu tempo. Ah, a Rosa cozinheira. A Rosa e a Creuza, né? Encontrei a Rosa. Aí ela perguntou... Rosa e Creuza, da minha época. Ela perguntou se eu tinha um número do Edson Cimento. Eu digo, ô Rosa, tenho não. Mas eu queria ver se eu... Qual o número de telefone você tem? Ela, se eu tenho do Neco. Nosso amigo Neco, né? Maranhão lá. Aí eu fui, digo, ô Rosa, passa para mim que eu vou tentar falar com ele. Aí fui falei com ele no WhatsApp. Aí ele animou. Aí ele disse que esse grupo não poderia parar, que eu continuasse. Aí eu botei o meu nome, fiz o grupo comigo, com ele, e comecei a botar os meninos daqui da terra e pedir para quem tivesse contato de mais alguém fosse botando. E nisso a gente chegou a juntar 132 jogadores que tinha passado pelo Asa. Inclusive o nosso querido Raimundão. Eu botei Raimundo da Bahia. Raimundo da Bahia. Zagueiro central. Eu coloquei no grupo do Asa Master. Que formou a famosa dupla Raimundo e Eliberto. Eu botei no grupo do Asa que eu vinha para aqui hoje, a alegria, a felicidade de estar com você aqui. E ele disse que pediu para ele dar um grande abraço. Ah, o Raimundão. Raimundão é uma grande figura. Ele pediu para ele dar um grande abraço. Conheço bastante o Raimundo, um cara de qualidade. Maravilhoso. Né? Qualidade. A gente não esquece. Das pessoas boas, a gente não esquece, né? E o Raimundão, um grande abraço aí para você. A minha retribuição, Raimundo. E o Gino vai postar aí no grupo o link do programa e vocês vão poder acompanhar. Qual é o papel social da equipe Master do Asa? Olha, a gente, assim, teve gente que a gente trouxe para esse time, que a gente já acolheu, que vivia problema de vício, de alguns vícios, bebida e outras coisas, e a gente conseguiu tirar, entendeu? A gente sempre ajuda o próximo, quando tem algum amigo em Arapiraca que precisa passar por alguma coisa, a gente bota um pique no grupo da pessoa, da família, e todos ajudam, todos ajudam sem problema nenhum, independente da quantia, seja de R$1, de 50, de 100, a gente sempre procura ajudar um ou outro dentro das necessidades de cada um. Isso é importante também, porque o jogador, quando ele para, ele sente essa falta de pertencimento, não é isso, Gino? Inclusive, pronto, hoje o Asa Master a gente joga de 30 em 30 dias. Mas a minha mulher deu uma ideia, junto com outro amigo lá, que me falha a memória agora, da gente se encontrar de 15 em 15 dias. O Valmir, né? O Valmir, o VP, que a gente chama, Valmir Preto, ele... Lateral, né? Lateral, fez parte do Asa, né? Ele deu essa ideia de, independente da gente jogar de 30 em 30 dias, a gente se encontrar. 15 dias, no meio de um mês a gente se encontra para confraternizar com a família. E no final do mês, ou início do mês, para a gente bater uma bolinha, né? Inclusive jogamos ontem contra uma garotada de Campo Grande, Real Madrid, time maravilhoso. Ganhamos 2-1. E essa integração é muito saudável. Eu vi, por exemplo, um jogo lá em Pernambuco, não teve um jogo em Pernambuco? Caruaru. Aí como foi esse reencontro? Lá vocês reencontraram Neto Surubim? Não, Neto Surubim, ele veio do primeiro encontro. Eu não conhecia Neto Surubim, pessoalmente. Conheci só da história do Asa. Eu não conhecia De Leon, entendeu? E outros. E Bento. Bento é uma sumidade. Bento jogou comigo no Asa. Aliás, eu joguei com o Bento, né? O Bento era o meu capitão no tempo do Asa. Bento é uma grande figura. Liga pra mim também. Estilo europeu. Comigo por aqui. O filho dele, Beckenbauer, tá jogando aí. Beckenbauer, era o nome do menino? Estilo europeu, cabelão também. Aí o Neto e essa turma, fora o Bento, eu joguei com o Neco, eu tinha 16 anos de idade. Joguei no Asa, com um ataque com Neto Surubim, Vitorino, eu e Neco. Você mais centralizado, Neco na direita, Vitorino na esquerda. Aí esse projeto... Você jogou naquele momento com a camisa verde e preta, joguei. Não jogou? Tenho foto, tenho tudo. No tempo, Neto, Surubim, Vitorino e Neco eram os atacantes e eu. Foi quando Gil Lima veio. Gil Lima fez um gol em Marcel, me lembro como hoje. Espetacular. Era um centroavante de qualidade, Gil Lima. Pronto, naquele tempo eu comecei também a fazer o quarto homem. Quando saíam dos pontos, eu ia para fazer o quarto homem pela esquerda e pela direita. Foi o que aconteceu quando você chegou no Ex-Combatentes. Quando você chegou no Ex-Combatentes, eu ainda estava lá, não? Não, já tinha... você só acompanhava, você ia para lá direto. Aí, quando eu cheguei lá, eu fazia o quarto homem pela esquerda. E nisso tudo, Gino, quando viaja, por exemplo, para Caruaru, como é que você vê o reconhecimento? É o reconhecimento merecido?
Josenildo, a sorte foi você. Entendeu? Que nos arrumou a van para a gente ir. Não só uma vez, né? Você arrumou, acho que umas 2 ou 3 vezes, né? Algumas vezes, né? Eu sempre me recorri a você e o Nelson Filho também, né? Porque se não fosse o Nelson Filho, não existia o Asa Master. Porque o Nelson Filho foi quem cabeçou comigo, a gente se deu as mãos e alisamos a cara e fomos pedir ajuda para poder organizar o primeiro encontro, né? O primeiro encontro foi tudo bancado pelos patrocinadores, que nos ajudou para trazer essa turma. Vieram 100 e tantos jogadores para aqui, jogadores, né? A gente fez 2 times lá de mais ou menos 30 pessoas ou mais em cada time. De lá a gente foi para beber. E lá você também foi um dos homenageados, né? Como ex-diretores, ex-presidente, ex-roupeiro, tudo que a gente procurou fazer da melhor maneira possível. Foi um dia marcante, de fato foi um dia marcante. Que eu acho que ficou na história de Arapiraca por tudo isso. Como você vê o apoio do ASA com relação ao Master? Olha, hoje nós recebemos, há pouco dia a gente recebeu uma comenda, né, uma placa de agradecimento para representar, fazer essa parte pelos ex-jogadores, do nosso querido André Chalub, né, que está à frente. Doutor André é outro abnegado, né? Um cara que vive isso no sangue. Todo dia ele trabalha pelo ASA. É uma coisa impressionante. E abriu as portas, tanto do CT como os da Casal, para quando a gente quiser jogar por lá. Hoje nós temos também um apoio muito grande do Fabiano Leão, que é o diretor que lhe sucedeu, né? Que é lá no Caete, como a gente sempre teve com você, que você sempre abriu as portas para a gente lá sem problema nenhum, tanto do Estado Municipal, que é onde é o nosso jogo, nossas festas também, que é sempre em maio, que é o aniversário da gente, e final de ano, que é o jogo de final de ano nosso. Muito bem, estamos aqui na TV Opes, Canal 10, né, com Higino, popularmente conhecido como Gino, o filho do Zé da Gina, né, um homem que tem relevantes serviços prestados ao ASA de Arapiraca. Por que decidiu seguir o caminho do direito? Porque no tempo eu quando vi as injustiças do mundo, de muitas coisas, aí eu morando em Maceió, trabalhando na Oceânica até foi no tempo que a UI foi ser lançada aqui, tinha 2 amigos meus que faziam direito. E lá durante as nossas reuniões, tudinho, eles diziam, Gino, você, nas suas conversas, você tem tudo para fazer direito, porque eu tinha vontade de fazer medicina no tempo. Ou educação física. Aí ele dizia que pelas minhas explanações, pela minha conversa, para sempre ter uma respostinha para isso, uma saidinha para aquilo, ele disse, para fazer direito, eu já tinha vontade também. Aí eu fui e fiz direito na FAO, em Maceió. Na FAO. E graças a Deus. Tem trabalhado no direito? Tenho. Eu não tenho OAB hoje, né? Mas eu trabalho junto com o doutor Rogério. Há muitos anos eu parceria com ele. Comecei com o doutor Pires, né? E hoje estou com o Rogério lá há muito mais de 10 anos, graças a Deus. Você hoje é servidor do esporte, lá em Lagoa da Canoa, né? Trabalho na Secretaria de Esporte, junto com o nosso secretário Edivaldo Sátio, que é o conhecido Edivaldo da Mata Limpa, né? Pode falar. E a gente fazendo uma parceria lá, com o apoio do secretário Elialdo, né, da esposa dele, que é a prefeita, Edilza. A gente está lá à frente com a diretora Elizabeth e o grupo lá que nós organizamos tudo, né? Existe algum projeto, algum programa lá na formação de jovens? Lá a própria Secretaria da Educação, ela tem da escolinha, a parte da escolinha toda, e depois tem o canoense, né? Que disputa o campeonato sub-15, sub-17, sub-20 do Alagoano. Todos com apoio da Prefeitura? Todos com apoio da Prefeitura. Secretaria de Esporte. Muito bem. O que faria diferente na carreira se você pudesse voltar no tempo? A única coisa que eu faria era se eu pudesse ter as decisões que a minha idade não permitiu. Porque quando eu tinha 13 anos, eu fui convidado pelo senhor Valfrido Oliveira, através de meu pai, que trabalhava na Federação Lagoana. Valfredo. Né? Que ele tinha muita amizade no Vasco da Gama. E no tempo ligado lá para minha casa, o Soares Calçada falou com meu pai.
Inclusive, eu acho que era para mim ter ido para lá, para o Vaz da Gama, Pivetão. E minha mãe e minha avó, que é a mãe de meu pai, não deixaram. Aí eu digo, se eu pudesse ter mudado, era essa decisão de ter ido, né? Porque fosse hoje, independente da idade, você sabe que o mundo mudou muito. Ah, mudou, com certeza. Eu tinha pisado o pé e ter ido. Mas em relação ao resto, só tenho que agradecer a Deus pelo que eu vivi. Nas decisões de vida, onde você acredita que acertou? Josenildo, eu acertei muitas coisas na vida. Não tem que me arrepender de nada, não. Entendeu? O cara hoje com 61 anos, com saúde, com família, entendeu? Com amigos. Vai reclamar de quê na vida? Então acho que acertei em tudo. Entendeu? Acertei em tudo. Ó. Os erros são tão pequenos que a pessoa não... E aí tenho que agradecer esse Deus maravilhoso que a gente tem. Né? Inclusive, você é testemunha como Deus opera milagre na vida, né? Deus é maravilhoso. Você quer se referir a seu filho? É. Rafael. Está bem de saúde? Tá, graças a Deus tá curado. Saiu daqui para Barreto com 5% de chance de vida, né? E disseram para minha mulher que me preparasse, porque acreditava que lá ele só viesse num caixão. E a fé dele curou ele. Graças a Deus. E os amigos que nem você, que se reuniram, fizeram aquelas cotas, tudo, para ele poder viajar, né? Poder fazer o tratamento. Mas graças a Deus está bem, né? Isso é o mais importante. Né? Graças a Deus, graças a Deus. Bom, você basicamente respondeu o que eu vou lhe perguntar, mas eu vou insistir com essa pergunta. Se você pudesse conversar com o Gino, um garoto de 16 anos, o que você diria? Hoje, se eu ver um garoto assim como eu já aconselho muitos, e digo, olha, pai e mãe é maravilhoso o tempo todo, tem que respeitar pai e mãe, tem que aproveitar as oportunidades, nunca pensar que amanhã ou depois essa oportunidade pode vir, tem que pegar firme no seu propósito. Eu nunca fui de beber, né? Durante o asa eu nunca bebi. Quando eu comecei a jogar salão também não. Vim beber depois de velho, que deveria não ter acontecido. Né? Então, esquecer bebidas e outros tipos de coisas. E focar naquilo que quer, Josenildo. Não tem para onde. Se eu tivesse focado mais no tempo, eu pensasse... Ninguém acontece de pensar como hoje, mas eu sempre oriento os jovens. Né? Se quiser jogar bola, meu irmão, você tem que renunciar a muitas coisas. Muitas mesmo. Horário de dormir, namorada. Focar foco, naquilo, né? Focar foco e acabou-se. No geral. Em geral, né? em tudo Se você imagina. esforçar, treinar muito, cumprir religiosamente. Tem uma passagem, Josenildo, aí você falar treinar muito, foi com o César Goleiro no Asa. César Goleiro. E o Pedrinho Passa-Passa, você lembra? Pedrinho Passa-Passa. Que ninguém gostava de acreditar muito no Pedrinho. Será nosso entrevistado da semana que vem. O Pedrinho? Pedrinho. Gente boa demais. Foi quando eu comecei no Asa, o Pivetão, um moleque, sim, que eu disse a você, quando eu treinei com ele, eu acho que eu tinha 16 anos. Aí eu, lá no final da fila, lá atrás, né? Primeira vez com o César. Eu lá bem, aquela macetosozinho, que nem estava por obrigação fazendo tudo. Aí o César foi o primeiro treino. Aí o César, quando me viu jogando lá, terminou o treino, ele me chamou e disse, olha, a partir de amanhã, você vai estar onde eu estiver fazendo o que eu fizer, viu? Olhei para ele, ele tá certo. Quando foi em outro treino, a gente foi fazer uma corrida, saía. Aí lá, bem devagarzinho, que eu sempre fui meio devagar, eu lá, ele foi, bora, garoto, bora. Aí eu disse, bora pra onde? Ele disse, vai puxar o treino comigo. Ah, tá. Foi. Aí daí E a atitude do César, foi. né? Aí daí eu que trouxe o César pra cá, pô. Parabéns. Aí pronto, ele, todo treino que tinha podia ser caminhada, podia ser físico, podia ser o que fosse. Ele pegava lá na minha mão e botava do lado dele. Aí foi quando eu comecei a melhorar as condições físicas também. Entendeu? Porque eu estava treinando ali para jogar no tempo no Asa 10 minutos. 10 minutos, 15.
que eu só entrava no tempo, no início, faltando aos 25, 30 do segundo tempo. Então, fisicamente, para mim, ali eu estava excelente. Ele disse, ei, você tem que pegar a oportunidade, você tem que estar bem fisicamente para quando você entrar... Para responder positivamente. Para você não dar brecha de ninguém lhe tirar. Aí pronto, ele me chamava e foi um dos grandes exemplos, né? E o Pedrinho era que fazia, leva para cima, leva para cima, leva para cima. Pedrinho. Pedro Dias, nosso entrevistado da próxima semana. Oi, Gino, em que momento você percebeu que seu pai era também um personagem importante na história do Asa? Isso aí é desde quando eu... Não no tempo que eu era o Gino Pivetinho, né? Mas quando eu comecei a frequentar o Asa, ver a história do Asa, viver como era uma concentração do Asa, que eu dizia, meu Deus, como é diferente do tempo do meu pai. Se meu pai tivesse tivesse essa condição aqui de oferecer para o Asa, aquele tempo era outro. O Asa concentrava atrás do campo do Asa, no Fumeirão. Que, diga-se de passagem, era uma concentração de boa qualidade. No tempo. Para a época era maravilhosa. Para a época era. Entendeu? Mas você sabe que o Fumeirão era meio assim, o campo meio descido. Quando chovia, aí tem que botar saco cheio de areia em certa parte lá, para poder não entrar água. Tinha as infiltrações, mas para o Asa era excelente. Né? E eles faziam refeição lá, faziam tudo. É verdade, era uma concentração alinhada, um negócio arrumado. Eu acho que, para a época, era uma das melhores do estado de Alagoas, né? As câmeras tudo igual, não tinha diferença de uma e de outra, né? Qual cena com o Zé da Gina que nunca saiu da sua cabeça? Pronto, foi quando o Freitas veio para o Asa. O meu pai vendendo bilhete para poder trazer o Freitas para o Asa. Teve isso mesmo. Teve, você lembra? Lembro. O meu pai... Tem uma passagem que ele fazia assim, ó. Olha, tem que comprar esse bilhetinho puxando o óculos. O óculos tinha quebrado, parece, no lado da perna, de óculos escorregando, e ele fazia, olha, vamos comprar esse bilhetinho aqui, o campo do Asa cheio, dia de treino, e o pai lá de lado. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que esse homem não faz pelo Asa, meu Jesus Cristo? Hoje o que você mais sente falta do seu pai? Ah, Jesus. Das besteiras dele, tu acredita? Que eu pegava muito no pé dele, que ele... Inclusive, discuti várias vezes com ele por causa disso. Que meu pai hoje, no tempo aposentado do IBGE, ganhando muito bem. Há mais de 5 anos atrás, ele ganhava mais de 10 mil reais, né, para viver sozinho, ele e um filho. E meu pai vivia saindo para um canto, para o outro. Eu dizia, pai, pelo amor de Deus, pare com isso. Pai, eu brigava muito com ele. E hoje, se eu fosse vivo, eu tinha o maior prazer de ver ele fazendo aquele negócio que eu achava que era errado. Entendeu, José? Liberdade de Liberdade dele para viver. E muitas vezes eu dizia, pai, arruma uma mulher aí de uns 40, 50 anos, rapaz, vai viver, aproveitar a sua vida, contrata um motorista e vai para lá. Ele disse, você não sabe o que é viver, não. Você é muito jovem, você vai aprender ainda. E tem outra passagem, José Nildo, que eu lembro muito do meu pai. Você lembra quando jogou o Cruzeiro e Flamengo aqui, em Arapiraca? Lembro. Pronto, naquele jogo... Você jogou aquele jogo? Joguei. Você jogou nos dois, né? Jogou no Asa, jogou no Cruzeiro. Jogar no Cruzeiro também. Marcou muito. E essa partida contra o Flamengo marcou... Eu não esqueço de nada, de detalhe, nada, lembro de tudo. Naquele tempo, eu fui escolhido o melhor jogador em campo. Entendeu? Tinha até uma camisa que levaram. E nesse dia eu cheguei em casa, a gente perdeu 3-0. Nesse dia eu cheguei em casa, assim, escolhido o melhor em campo, assim, porque ficaram votando entre eu e Bebeto. Aí disseram, vamos votar no Gino, que é de casa. Pela boa partida que eu fiz, como todo Cruzeiro fez, né? E quando eu cheguei em casa, ele lá com um sorrisão, eu digo, aí pai, hoje gostou? Ele olhou para mim e disse, hoje você foi bonzinho. Aí eu entendo tudo dele. Isso, hoje eu assim, entendo. Era uma forma de dizer, faça mais. Hoje eu entendo tudo dele. Mas no tempo eu dizia, filho de uma mãe. O que é que tu lembra desse jogo, Cruzeiro e Flamengo? Rapaz, o Kita, você lembra do Kita? Kita, centroavante. Não é o Tita. Não, o Tita é não, o Kita. é o Kita. Cara, o Kita, teve um escanteio lá que o Kita, a bola sobrou fora da área, uma chuva, aquela bola grande, pesada ainda. Ele deu uma lapada pro gol, passou por todo mundo, eu estava em cima da linha do gol. Tirei de cabeça. Hoje, quando eu penso, minha cabeça ainda dói. É o Kita centroavante. Quem era o time do Cruzeiro naquela época, lembra? Era o Renan no gol. Renan goleiro. O Renan goleiro. E tinha outro também. Antes que você fale do Renan, o Carlinhos, irmão do Renan, chegou no vestiário do Asa. Carlinhos é mecânico, é um grande amigo, me ajudou muito quando eu estive na Secretaria de Urbanismo. Carlinho Cabeção.
Aí Carlinhos chegou, aí bateu no vestiário do Asa e bateu assim para abrir, e Alencar não queria abrir para ninguém, né? Aí ele insistiu, aí Alencar saiu e disse: quem é você? Ele disse: sou Carlinhos, irmão do Rena, terceiro goleiro reserva do Asa. Aí Alencar olhou assim e disse: grande merda. Eu tenho passagem. Quando eu encontro com o Carlinhos, lá vem você com aquela conversa. Eu tenho passagem com o seu Alencar também no Asa. Alencar. Gente de primeira qualidade. Futebol salvou sua vida em algum momento, Higino? Salvou a vida toda. Salvou a vida toda. Minha vida toda é o futebol, tudo de maravilhoso que eu tenho é o futebol. Eu vivo o futebol. Entendeu? Vivo tanto que hoje eu estou à frente de um Asa Master junto com o meio mundo de amigos. E hoje eu sou roupeiro. Eu sou, entendeu? Pego material, lavo, faço. É maravilhoso. Futebol, se não fosse futebol, não sei o que seria na minha vida. É o esporte, de um modo geral, né? Ficou algum sonho para trás que você não tenha realizado no esporte, não? Só de não ter aparecido mais para o cenário nacional, não ter jogado num grande time, mas tive a felicidade ainda de jogar em Sergipe, no Santa Cruz, né? Tive a felicidade de ser vice-campeão alagoano pelo Batalhense, onde era o capitão e fui artilheiro. Tive a felicidade também de jogar em Pão de Açúcar, pelo Jaciobar, onde também fui artilheiro do Jaciobar, entendeu? Jogar pelo Asa, pelo Cruzeiro. Tive o privilégio de vestir a camisa do Penedense também por 2 vezes. Você jogou lá em Penedo também, né? Então valeu a pena tudo que você viveu no esporte. Meu irmão, só tem que agradecer a Deus por tudo, por tudo. Por isso que eu digo que Deus é maravilhoso o tempo todo. E passou por aqui também, meus primos, né? Rodrigo Albuquerque. Ah, sim, passou. O Vitor e o Casé, né? Casé velho, Vitor, né? E Rodrigo. São excelentes profissionais. Maravilhosos. Tanto como pessoa como profissional. Gino, tem aí em poucas palavras para você fazer as suas considerações finais e fazer a média com a Rafaela, que nos acompanha aqui ao vivo, né? Pai. Não, meu irmão, só dizer a você muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, né? Obrigado à TV Ops aqui por abrir esse espaço, né? Você é um cara diferenciado, não precisa nem eu falar. E essa mulher não, isso aí é maravilhosa, cara. Às vezes não precisa falar, né, Rafaela? Só basta um olhar, uma coisa, a Rafaela já entendeu tudo aí, né? E ela, de fato, é uma parceira, porque eu vejo lá nos jogos ela acompanhando, ajudando, participando ativamente, né? E tem 6 filhos, é isso, Gino? 6 filhos. O Rafael e a Rafaela, que é do primeiro casamento. Aí depois vem o Rodrigo, que é formado em Direito. Vem o Jorginho, que tem 20, trabalha hoje numa empresa de carro, né? É vendedora de carro em Maceió. O Rodrigo também mora em Maceió. E tem as minhas Marias, com a Rafaela, que é Maria Luísa e Maria Vitória, gêmeas, né? 14 anos. Tenho 3 netos, né? Que 2, que é da Rafaela, da minha filha Rafaela, que é o Dieguinho, que tem 15 anos, a Helena, de 3, né? E do meu filho Rodrigo. Eu tenho uma neta Helena também. Do meu filho Rodrigo eu tenho o Dom Albuquerque. 2 aninhos fez agora. Valeu, gente. Muito obrigado por tudo, Ô, viu? irmão, eu que agradeço. Que Deus abençoe. Um abraço aí para a turma da Japira, a turma do Asa Master aí. Para todos os amigos do Asa Master, essa família maravilhosa. Manda que eu um link lá no grupo para a rapaziada acompanhar, né? A gente está comemorando aí 1,5 milhão de visualizações. Graças a Deus. No esporte de peso, de fato, a gente tem alcançado assim, resultados extraordinários. Eu gostaria de, antes de... Agora, Joselito, só um deixa aqui. Pois não. Eu sempre brinco com o Nelson Filho que muita gente não sabe que eu joguei no Asa. Sim. Porque quando eu fazia os gols no Asa, ele falava do Gino não, ele falava o garotinho da Dona Eva. Da Dona Eva, ele nunca anunciava o meu nome. É uma forma carinhosa de contemplar a Dona Eva. Justamente, também, né? De contemplar a minha mãe, ele fazia gol do garotinho da Dona Eva. É verdade. E um beijão para minha mãe. Mãe, te amo. Hoje um dia triste, né? Morreu aos 79 anos o senhor Isaltino Miguel da Silva, o pai do ex-goleiro Dida, que é natural lá do município de Irará, na Bahia. Ele morava em Belo Horizonte, sofreu um infarto fulminante na noite do último domingo, né? O senhor Isaltino enfrentava recentemente outro episódio de luto na família, o falecimento do Nilson de Jesus Silva, de 50 anos. Portanto, o nosso abraço aí para
toda a família do goleiro grande seu Exaltino, um homem de primeira qualidade, tanto ele como a família, os filhos, tudo gente maravilhosa, meu irmão. Pois bem, hoje nós não contamos apenas a história de um atleta, mas de uma geração que ajudou a construir o esporte como instrumento social, humano e comunitário em nossa região. Uma trajetória marcada pelo legado familiar, pelo futebol raiz, pela superação e principalmente pela continuidade, porque o verdadeiro esporte não termina quando o jogador deixa o campo, ele se transforma em exemplo para os que vêm depois. O esporte de peso segue exatamente com esse propósito: valorizar quem fez, quem faz e quem continua fazendo a história do nosso esporte acontecer. Muito obrigado pela presença, pela sua história e por manter viva essa paixão que pertence ao nosso povo. Até o próximo Esporte de Peso. Entre salgados, doces e bolos, dá para fazer um verdadeiro banquete. A croassaria fica na Avenida Muniz Falcão, no bairro São Luís. Você pode dar uma passadinha aqui ou fazer seu pedido pelo número 999